Glórias a Deus. Aleluias. Meu povo amado, brasileiro, querido. Povo do meu Brasil. Povo aí de toda a América do Sul, toda a América Latina. Povo também do meu Oceano Atlântico. Aí de, aleluias, outros países. Eu gostaria de saudar vocês com honrada e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus, gostaria de dizer que é um motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui juntos, em mais uma edição extra de Jesus Sem as Quatro Paredes, destronando Satanás, para a honra e a glória do nome do Senhor. Meus queridos, para início de gravação e de mais um trabalho, gostaríamos de começarmos orando em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, amado, soberano, gostaríamos de agradecer ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui, aleluia, mais uma vez na Tua casa, nas Tuas terras, nas Tuas posses, diante da Tua santa presença e da Sua onipresença e onipotência, aleluia, mais uma vez diante da Tua santidade, da Tua graça e da Tua santíssima misericórdia, em prol de Ti, para assim realizarmos em Ti mais um honroso, glorioso, precioso e maravilhoso trabalho. Para a glória de Deus, nós Te agradecemos e mais uma vez Te pedimos que o Senhor assim mande a palavra, aleluias, direto do Teu coração para o nosso coração, para assim transmitirmos para Teu povo, Tua igreja e todos aqueles que, independentemente de religiosidade, Te amam, Te buscam e Te adoram. Meu Pai amado, meu Pai querido, nada que estamos fazendo aqui é para a glória pessoal, mas tudo é para a Tua glória, aleluia, Senhor, e para a Tua satisfação, para que assim, diante de Ti, aleluia, diante de toda a nação brasileira, aleluia, e de outras nações, possamos alcançar a Tua graça, aleluia, possamos acharmos graças diante dos Teus santos e maravilhosos olhos. Para a honra e a glória do nome do Senhor, nós Te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Graças a Ti. E que assim o Senhor possa permanecer para conosco, agora, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, Senhor. E graças a Ti. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados e minhas amadas, para a glória de Deus, gostaríamos de apresentar para vós, aqui no livro de Oséias, glórias a Deus, no capítulo 4, no versículo 6, o que está escrito, louvado seja o nome do Senhor. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e malícia do povo. Glórias a Deus. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei
para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Glórias a Deus. Em se tratando disso, amados, nós também gostaríamos de apresentar a vós também este gibi. Para muitos que conhecem as histórias em quadrinhos e outros que não conhecem, que sabem dos seus conteúdos, seus contextos, suas histórias, muita gente não leva isto a sério porque para muitos isso é apenas fantasias, para outros são apenas coisas de crianças. Para quem não tem entendimento, acha isso porque até determinado tempo eu também achava. Porém, como eu também sou um colecionador, já fui um colecionador de histórias em quadrinhos, como vocês estão aí vendo aí o personagem da Marvel conhecido como Demolidor, que inclusive ele já está aí em histórias, né, fazendo parte das histórias aí do cinema norte-americano, saído do papel para o cinema. E para muitos isso aqui são coisas bobas, coisas que não têm nexo e não têm fundamento. Porém, queridos, realmente sabemos que em uma parte, mesmo por sua ignorância, muitos estão certos. Mas, por falta de conhecimento, como acabamos de ler aqui, na palavra de Deus, no capítulo 4, no versículo 6 de Oséias, justamente por essa falta de conhecimento, é que muitas pessoas não dão nada por um conteúdo de um gibi, de histórias em quadrinhos, que muitas vezes para muitos chega até a ser mesmo mais interessante do que a própria Bíblia Sagrada, ou do que outros livros, porque é um conteúdo ilustrado de quadrinhos. É um conteúdo dotado de textos, com muitos quadrinhos. E isso aqui chama muita atenção porque até hoje, o que me chama sempre a atenção nesses gibis, nesses conteúdos de histórias em quadrinhos, sempre são os desenhos para mim. Não é? Para muitos. E nesses meus 42 anos, mesmo quando eu não conhecia Jesus, e como já mencionamos no Jesus Sem as Quatro Paredes, Destronando Satanás, aí o canal oficial, em que não falamos apenas do assunto que vamos falar e que falamos no vídeo anterior, que foi sobre o Cabo da Ciolo e o Marco Feliciano. Nesse canal, aqui nesse Continuo Jesus Sem as Quatro Paredes, Destronando Satanás, porém, agora vamos para a primeira parte da edição extra, já que a parte 0 foi justamente aqui falamos, né, sobre o Cabo da Ciolo e o Marco Feliciano. Então vamos voltar para esse assunto. E na época que eu era um garoto perdido, que eu não conhecia Cristo, então o Senhor, ele trabalha de várias formas, né, que mesmo a sua palavra fala, né,
lá em 1 Coríntios, que a sabedoria dos homens para Deus é loucura. Aleluia. E a loucura de Deus, aleluia, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E foi através destas coisas aqui que o Senhor me livrou de muitas coisas, de ser um marginal de rua, de ser um qualquer usuário de drogas, de um casamento prematuro, de genitorialidade prematura. Porque Deus é misericordioso, amados. E Ele, para livrar o seu povo, os seus escolhidos do mal, mesmo que não seja um caminho, que não seja dele, mas Ele, pela sua misericórdia, sempre escolhe as melhores formas para livrar o seu povo do mal maior, porque Ele sabe o que é melhor para o seu povo. E através mesmo disto aqui, Ele sabia aonde, pela sua misericórdia, Ele iria me levar. Quando olhamos o personagem que estamos vendo aqui, que no ano de 1985, aos meus 9 anos, quando eu comecei a me interessar em desenhar histórias em quadrinhos, esse foi o personagem que até hoje me inspira ainda a desenhar. Porque todos nós temos nossos momentos de entretenimento. E mesmo a gente, como ser humano, a gente não pode estar o tempo todo só lendo a Bíblia. Ou apenas concentrado no céu. Porque somos humanos e estamos neste mundo de pecado. E muitas vezes nos vemos fadados a assistirmos um filme. Um filme que não venha, como se diz assim, a fazer um mal maior ao nosso espírito, à nossa alma. Porque tudo na nossa vida tem um sentido. Porém, sabemos que o sentido maior da nossa vida é Jesus Cristo. Mas é necessário que muitas vezes a gente assista até mesmo alguns filmes, porque até mesmo em alguns filmes seculares Deus fala também conosco. Porque acontece isso, né? O Senhor já chegou a falar comigo através de filmes, né, seculares. Porque sempre tem algo que Deus às vezes Ele quer mostrar através de uma atitude social, seja como for, para que estejamos sempre de atalaia, né? Infelizmente não lembro o versículo, mas quando Paulo esteve preso, ele ali dizia a Timóteo que Timóteo não só levasse as suas escritas, né, espirituais falando sobre a palavra de Deus, como também levasse os seus livros de autoconhecimento secular. Por quê? Porque mesmo sendo um gibi, amados, mas aqui existem coisas que também fazem parte da nossa vida. Não é? E aqui tem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção nesses dias, em que estive fazendo algumas pesquisas e algumas organizações, né, sobre alguns gibis para que eu possa desenhar, né, alguns dos nossos desenhos. E o Senhor aqui, Ele me chamou a atenção em uma frase que está escrita logo aqui na página 4. Isso. Na página 4 desse gibi, que é uma história que está aqui falando sobre a queda do rei do crime.
E aqui ele diz que, uma frase introdutiva da história, né? Que os homens, em geral, julgam mais pelo sentido da visão do que pelo tato. Porque todos podem ver, mas apenas alguns podem testar pelas sensações. Todos veem o que parece ser. Poucos sabem o que realmente é. E esses poucos não ousam se posicionar contra a opinião geral. Niccolò Maquiavelli. Glórias a Deus. Queridos, nós sabemos que, como já falamos para vós, que a principal função do Jesus sem as quatro paredes, destronando Satanás, seja do canal oficial, seja da parte oficial, ou agora aqui principalmente a edição extra, né? Menos as edições especiais, porque as edições especiais é aí os parabéns, né, que damos aí da parte de Deus aos nossos aniversariantes, familiares e também aí amigos. Mas a função real, principal do Jesus sem as quatro paredes é combatermos como vocês já sabem, né, a nossa principal fonte é combatermos a maçonaria junto com a nova ordem mundial. E nós sabemos, queridos, queridas, que com certeza essa frase, esse texto, foi escrito por um maçom. Ainda não pesquisei sobre isso, sobre esse cidadão Niccolò Machiavelli, mas com certeza ele era um maçom, né? Que o que mais me chamou a atenção é quando ele diz que esses poucos não ousam se posicionar contra a opinião geral. E o que é a opinião geral? Não é? Sabemos que a opinião geral é aquilo que prevalece na voz do povo. Eu estava vindo ontem no ônibus, se não me falha a memória, e vi ali um caminhão parado, quando ali na sua, como se diz, né? Como se chama? No seu para-brisa de frente, estava escrito uma frase, numa faixa, numa frase: amor só de mãe. E ao ler aquilo eu fiquei pensando, né, quem inventou essa frase? Né? Amor só de mãe. E a gente, muitas vezes por sermos a minoria, observamos essa frase e achamos errado. E a maioria abraça isso. Por quê? Amor só de mãe. Com certeza a pessoa que, se foi um homem que inventou essa frase, com certeza esse homem era um homem bastante infeliz, porque sabemos, amados, que o amor principal é o de Jesus Cristo. E quando somos casados e amamos a Jesus Cristo, e amamos nossos filhos, aleluia, e amamos nossa esposa, e todos vivemos em uma comunhão de um mesmo amor, nós sabemos que, querido, querida, aleluia, o amor de Cristo, ele supre todas as necessidades. Eu não acredito que um homem, quando case com uma mulher e tenha seus filhos, e ele ame a sua família, aleluia, ele vai querer voltar atrás novamente.
por mais que sua mãe seja boa, aleluia, por mais que o seu pai seja bom, ele não vai deixar de amá-los, aleluia. Mas a palavra do Senhor já deixou claro aqui, aleluia, no livro de Gênesis, louvado seja o nome de Jesus, que deixará o homem seu pai e sua mãe, aleluia, e se unirá à sua mulher, sendo os dois assim uma só carne. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E é justamente aqui, no livro de Gênesis, glórias a Deus, e é no capítulo 2, glórias a Deus, no versículo 24, glórias a Deus. Glórias a Deus. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Para a glória de Deus, esta é a palavra. Então, um homem que se sente feliz, bem realizado com a sua família, ele não pode querer voltar atrás. Não agora, principalmente depois dele ter se tornado um só corpo. E principalmente agora com a sua família. Porque essa é a prova maior de um único corpo. Quando vem os filhos. Quando vem, aleluias, os Gênesis. Aleluia, os Gênesis. Né? Gênesis significa gen. Aleluia, é aquilo que vem de Gênesis. É aquilo que vem da parte genitorial. Então, amado, como minoria, pela glória de Deus, eu sou contra essa frase, amor só de mim. O pobre coitado que inventou essa frase, ele devia ser um cidadão bastante infeliz. Tão infeliz que o amor de sua mulher ou suas mulheres não eram capazes de satisfazê-lo. Por quê? Porque são pessoas, amados, que não têm Jesus nas suas vidas. São pessoas que vivem segundo sua própria vontade. Aleluia. São pessoas que não vivem a vontade de Deus. Glórias a Deus. São pessoas que vivem entregues às suas próprias paixões. Perdão. E por viver entregue às suas próprias paixões, essas pessoas vivem num prejuízo total. Vivem prejudicadas. Essa é a realidade. Por isso que o Senhor fala na sua palavra. Glórias a Deus. Que foi justamente por isso que ele chegou a punir Israel. De várias formas.
né? Que o próprio Deus, mesmo sendo Deus, ele se viu obrigado a punir o seu povo, como está aqui escrito, aleluia, por Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância, da sua impiedade, a ignorância e malícia do povo. Como, querido, querida, você quer que Deus trabalhe na tua vida? Aleluia, se você vive com malícia, se você vive com ignorância, se você, aleluia, vive, louvado seja o nome do Senhor, com impiedade. Sabemos que servir a Jesus não é fácil, pagamos um alto preço. Aleluia, pagamos o preço até mesmo com a nossa própria família. Aleluia, quando muitas vezes estamos procurando estar todos em uma mesma comunhão, em um só amor. Porém, querido, os dedos das mãos e dos pés não são igual. Sempre tem aquele que é um pouco mais fraco. Sempre tem aqueles que são um pouco mais fracos. E às vezes a maioria são fracos. Aleluia, é você sozinho, com Cristo. Ou então é apenas você, aleluia, e mais algum ao seu lado, como seu filho, como sua esposa, como sua filha. E os demais estão divididos. Esse é o preço que pagamos, amados. Aleluia. Para um dia podermos morar no céu. Para estarmos podendo aqui fazendo essa obra. Para você que vai fazer aí a obra nos hospitais, nos presídios. Aleluia. Que sai visitando aí as almas em suas casas, em seus lares. Esse é o preço que pagamos, querido. Aleluia, louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porém, temos que estar lembrados de que temos que buscar o conhecimento, que temos que procurar nos esforçar, aleluia, em ler, glórias a Deus, este livro, aleluia, e tudo aquilo, aleluia, que por mais que seja secular, glórias a Deus, aleluia, que muitas vezes nos vemos, aleluia, tentados a ler, e muitas vezes achamos que é a nossa vontade, mas não é, é a vontade até mesmo do próprio Deus, porque através daquilo ali, Ele quer nos mostrar algo, aleluia, que esteja ligado à palavra dEle. Aleluia, quando eu pegava um gibi desse, glória a Deus, do ano de 1985, aleluia, até o ano de 2016, querido. Louvado seja o nome do Senhor, perante 31 anos. Eu olhava para estes personagens e eu não entendia o seu significado. O seu significado real. Porque sempre o que me chamou mais a atenção foram os seus desenhos. Mas quando, aleluia, passei realmente a ler, o Senhor Jesus abriu o meu entendimento e passou a me fazer entender, aleluia, o significado desse personagem, quem é esse personagem na realidade e por que todos eles usam roupas colantes. Aleluia. Porém, querido, querida, para a glória de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor, nós gostaríamos de falar sobre este assunto no próximo vídeo, em nome do Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, até o próximo bloco. Para a honra e a glória do nome do Senhor,
mais uma vez, aqui no Jesus Sem as Quatro Paredes, destronando Satanás, edição extra, em nome de Jesus.